Olá a todos, meus amados, minhas amadas, meus queridos, minhas queridas, que nos acompanham na nossa aula de Direito, em especial na disciplina de Direito Penal. Tá? A nossa última aula, nós falamos do título 10, que é dos crimes contra a fé pública, no seu capítulo 1º, que fala da moeda falsa, previsto no artigo 289 ao 292. Hoje nós trataremos do capítulo 2, que fala da falsidade de título e outros papéis públicos previstos no artigo 293 ao 295 do Código Penal. Tá? O capítulo 2, que trata da falsidade de títulos e outros papéis públicos, inicia com a falsificação de papéis públicos. O artigo 293 diz que falsificar, fabricando ou alterando-os, selo destinado ao controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação de tributos, papel de crédito público que não seja moeda de curso legal, vale postal, cautela de penhor, caderneta de depósito de caixa econômica ou de outro estabelecimento mantido por entidade de direito público, talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro documento relativo à arrecadação de rendas públicas ou a depósito ou caução, porque o poder público será responsável, bilhete, passe ou conhecimento de empresa de transporte administrada pela União, por estados ou município. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa. Seu parágrafo 1º diz: incorre na mesma pena quem usa, guarda, possui ou detém qualquer dos papéis falsificados a que se refere a este artigo, importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda, fornece ou restitui à circulação selo falsificado destinado ao controle tributário, importa, exporta, adquire, vende, expõe à venda, mantém em depósito, guarda, troca, cede, empresta, fornece, porta ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio no exercício da atividade comercial ou industrial, produto ou mercadoria. Na sua letra A, do inciso 3º do parágrafo 1º, em que tenha todos esses importar, exportar, em que tenha sido aplicado selo que se destine ao controle tributário falsificado, sem selo oficial, nos casos em que a legislação tributária determina a obrigatoriedade de sua aplicação. Seu parágrafo 2º diz: suprimir em qualquer desses papéis, quando legítimos, com o fim de torná-los novamente utilizáveis, carimbos ou sinal indicativo de sua inutilização. Tem pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Seu parágrafo 3º diz: incorre nas mesmas penas quem usa, depois de alterado, qualquer dos papéis a que se refere o parágrafo anterior. Seu parágrafo 4º diz: quem usa ou restitui à circulação, embora recibo de boa-fé, qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem este artigo e o seu parágrafo 2º, depois de conhecer a falsidade ou alteração, incorre na mesma pena, na pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Seu parágrafo 5º diz: equipara-se a atividade comercial para os fins do inciso 3 do parágrafo 1º qualquer forma de comércio irregular ou clandestino,
inclusive o exercício em vias, praças ou outros logradouros públicos e em residências. O referido dispositivo ele possui uma série de condutas típicas, valendo destacar que a conduta basilar descrita no caput do artigo é a de que pune quem falsificar, fabricando ou alterando os documentos públicos. A falsificação de papéis públicos é um crime comum, pois vem a tratar de um crime contra a fé pública, tanto no que diz respeito ao sujeito ativo e ao sujeito passivo. É um crime doloso que não prevê a modalidade culposa, tá? O crime é contra a fé pública e tem como alvo punir a falsificação de papéis públicos por meio de alteração ou fabricação a título do título. Este crime ele configura-se como uma ofensa à fé pública e os institutos públicos como um todo. Este crime ele é passível de repreensão penal por meio de reclusão e admite, tá, causa de aumento da pena. Há que se falar também na figura da suspensão condicional do processo em conduta de pouco poder lesivo, que tem também no artigo, tendo que ser, ou no caso de ser a falsificação, potencialmente lesiva. É um crime doloso que não prevê a modalidade culposa. O bem jurídico protegido é a fé pública, quando se presume que o conteúdo dos documentos emitidos por autoridades públicas no cumprimento de sua função, das suas funções, e são apresentadas como verdadeiro. Tá? O sujeito ativo é qualquer pessoa. No entanto, quando este for praticado por funcionário público, poderá incidir aí uma qualificadora que está prevista no artigo 295 do Código Penal. O sujeito passivo é o Estado e, secundariamente, qualquer pessoa, sendo física ou jurídica, que seja efetivamente prejudicada pela conduta do agente, sendo o sujeito passivo do crime o titular do bem jurídico, danificado ou ameaçado. É o tipo objetivo da conduta típica consiste em falsificar, fabricando ou alterando selos destinados a controle tributário. Aqueles selos, aqueles adesivos que comprovam o pagamento, né? O papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinada à arrecadação de tributo. E também o papel de crédito público, título de dívida pública, como a apólice. Lá no seu inciso terceiro ele fala do vale postal. No quarto ele fala dos títulos de crédito referente a objetos empenhados e comprovante de depósito. No quinto ele fala de papéis que tem relação com a receita estatal, ou seja, de ordem tributária. No sexto fala de bilhete, passe ou conhecimento de empresa de transporte de administração federal, estadual ou municipal. Pune-se ainda aquele que usa, suprime em qualquer desses títulos, quando legítimos, né, carimbo ou sinal de quem indica a sua inutilização ou os usa novamente, né? Devemos observar, fazer uma observação quanto às condutas. As condutas listadas no inciso terceiro do parágrafo primeiro, elas necessitam terem sido praticadas.
e que seja no exercício de atividade comercial ou industrial. E ainda, como prevê também no parágrafo 5º, que é irrelevante que esse exercício seja irregular ou clandestino. No parágrafo 5º do artigo 293, eles foram alcançadas aí também os camelôs, como equiparação de atividade comercial irregular de forma clandestina. O elemento subjetivo é o dolo, representado pela pretensão de fabricar ou alterar qualquer dos papéis mencionados, falsificando-os, exigindo-se aí o elemento subjetivo especial do tipo, que é o consistente, que está consistente no especial fim de torná-lo novamente a ser utilizado, de acordo com o que prevê o parágrafo 2º. Quando o agente ele recebe os títulos falsificados de boa fé e os usa ou os restitui à circulação após ter ciência da intimação, conforme previsto no seu artigo 4º, é um beneficiário com a forma privilegiada do crime, né? A ação penal pública é incondicionada e quando o agente é funcionário público e comete o dolo, prevalecendo-se do cargo, há uma ampliação da pena de sexta parte nos termos do artigo 295 do Código Penal. Em alguns casos, será admissível, tá, a proposta de suspensão condicional do processo, sendo nas hipóteses constantes nos parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo em questão, do 293. Por fim, tratando-se de falsificação de papéis públicos para qualquer finalidade, o crime é caracterizado pelo dolo, margeado pelo anseio livre e consciente de se falsificar os papéis públicos debelados no tipo penal. Quando se fala de petrechos de falsificação, previsto no artigo 294, que trata de fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado à falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior, tem uma pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Os petrechos a que se refere esse artigo eles são considerados como instrumentos, aquele conjunto de objetos, de ferramentas e utensílios que sejam necessários à execução de uma coisa ou atividade qualquer. A ação nuclear do tipo penal é fabricar, fornecer, possuir ou guardar objeto destinado à falsificação. Quais sejam? Fabricar significa dizer produzir, manufaturar, elaborar, criar, construir. Qualquer desses termos, certo? Não apenas ali o fabricar, mas qualquer desses termos, produzir, manufaturar, elaborar, criar, construir, está inserido no tipo penal. Adquirir significa comprar ou obter de qualquer modo. Fornecer significa dar, prover ou abastecer, tá? Vender, entregar a terceiros, a qualquer título, né? Ou qualquer outro modo. Possuir é ter a posse ou a propriedade, ser o dono do aparelho ou equipamento e ter ali ele à sua disposição. Guardar significa obrigar, proteger, conservar, deter em nome de outrem, de si ou de outrem, ser depositário do aparelho ou equipamento, manter ele em bom estado, ter ele sob sua vigilância, ou seja, todas estas são as ações incriminadoras, certo, do tipo objetivo do crime. O bem jurídico protegido é a fé pública, no que se refere à legalidade,
confiabilidade e a autenticidade de títulos e papéis públicos outros. O objeto material é o equipamento ou o instrumento é especialmente destinado à falsificação, certo? Dos papéis públicos indicado no artigo 293 do Código Penal. O sujeito ativo e passivo, por se tratar de um crime comum, é qualquer pessoa que possa praticar o crime. Quanto ao que se diz, que se fala a respeito do sujeito passivo, certo? O Estado é que representa toda a coletividade, tá? Toda a sociedade. O elemento subjetivo do tipo é o dolo consubstanciado na vontade consciente de praticar qualquer das ações incriminadoras do tipo penal objetivo. A competência para processar e julgar os crimes previstos neste artigo é a Justiça Comum Estadual. No entanto, em se tratando de papéis públicos da União, a competência passa a ser da Justiça Federal, conforme se estabelece no artigo 109, inciso 4º da Constituição Federal. É considerado um crime simples, comum ou em geral, formal, de resultado cortado ou de consumação antecipada, não transente, é instantâneo, é permanente, é unissubjetivo ou unilateral, ou de concurso eventual, é unissubsistente, é plurissubsistente. Ele é simples porque a ofensa é dirigida a um único bem jurídico, no caso, a fé pública. É comum ou geral, que pode ser praticado por qualquer pessoa. É formal ou de resultado cortado ou de consumação antecipada, porque a sua consumação independe da produção do resultado naturalístico. Basta a realização das ações alencadas no tipo objetivo. Ele é comissivo porque é praticado mediante ação. Ele é não transente porque ele deixa vestígios materiais, tá? Ele é instantâneo porque nos termos nuclear diz fabricar, adquirir e fornecer, uma vez que não se prolonga no tempo, tá? Ele é permanente ali nos núcleos do verbo penal, do verbo, que diz possuir e guardar, compatível com uma prisão em flagrante, tá? Haja vista a consumação se ela se contrair no tempo, ela se protrair no tempo, né? Ele é unissubjetivo ou unilateral ou até de concurso eventual, porque pode ser praticado por uma única pessoa. Todavia, admite concurso de pessoas. Ele é unissubsistente porque é praticado com um único ato. Ele é plurissubsistente porque, em regra geral, vários atos integram a sua conduta. Isto é, a conduta pode ser dividida em vários atos, né? A suspensão condicional do processo, considerando que a pena mínima combinada no delito do artigo 294 é de 1 ano de reclusão, logo aí ela é compatível com o benefício da suspensão condicional do processo, mediante ali o que é preenchido quando preenche os requisitos do artigo 89 da Lei 9.099, né? A pena, ela é majorada, certo? Ela é majorada. A pena, ela é aumentada de uma sexta parte, nos casos em que o agente seja funcionário público, tá? E cometa o crime prevalecendo-se das facilidades proporcionadas em razão do cargo público.
de acordo com o que prevê o artigo 295 do Código Penal. Não basta aí ser apenas funcionário público, certo? Portanto, nesses casos, é indispensável que o crime ele seja cometido em virtude das facilidades também, né, que o cargo lhe proporcione, né? Então, pelas facilidades que o cargo lhe proporcione, tá? Vamos ficar por aqui, certo? Vocês podem também nos acompanhar nas aulas que eu estou colocando à disposição de todos para aqueles que irão fazer a segunda fase da OAB aplicada pela FGV, certo? Iniciamos hoje com a primeira aula. Então, quem desejar, certo? Nós iniciamos hoje, tá? E já falamos do inquérito policial e da restituição de bens apreendidos, né? E na nossa próxima aula, na disciplina de Direito Penal, nós iremos para o capítulo 3 do título 10 dos crimes contra a fé pública, certo? No seu capítulo 3, ele fala da falsidade documental, que vai do artigo 296 ao artigo, ele é um pouco longo, ao artigo 305. Observando a todo que nós estamos já quase finalizando todo o Código Penal. Como vocês sabem, o nosso Código Penal ele tem 359 artigos. Nós já estamos, na nossa próxima aula, nós já iremos falar do 296, para 350 bem perto. Acredito que em 4, 5 aulas no máximo, nós finalizaremos todo o Código Penal. Então, quem quiser revisar todo o Código Penal, tem todas as aulas no nosso canal do YouTube, desde o artigo 1º ao 359H do Código Penal, tá? Então, na nossa próxima aula, nós iremos falar dos crimes da falsidade documental previsto no artigo 296 ao 305 do Código Penal. Obrigado a todos, espero ter contribuído com todos vocês, tá? E aguardo todos nas nossas 2 próximas aulas. Eu estarei lançando sempre, todo dia, uma aula de Direito Penal até finalizar Direito Penal e continuar com as aulas de prática penal para o exame da OAB. Obrigado e até a próxima aula.